Nova York, 1927. A sacola de Florence Scovel Shinn espatifou-se no chão durante uma palestra. A sala estava lotada. O conteúdo se espalhou pelo carpete do salão, entre as chaves, o batom e o lenço bordado. Algo chamou a atenção de todos. Um pequeno saquinho de linho branco. Alguém perguntou, curiosamente, o que era aquilo? Florence hesitou, pela primeira vez em anos. Então respondeu com aquele sorriso que seus alunos conheciam tão bem. Sal grosso abençoado. Carrego comigo desde 1919. Nunca saio de casa sem ele. A sala ficou em silêncio. Sal, numa sacola. Uma das mestras espirituais mais respeitadas da América, admitindo publicamente que carregava sal. Alguns riram, nervosamente. Outros a notaram furiosamente. Uma mulher no fundo levantou a mão, tremendo. Por favor, Florence, me ensine esse ritual. Estou sendo vítima de energias negativas há meses. Meu dinheiro desaparece. Meus decretos não funcionam mais. Sinto que algo está impedindo minha vida financeira de prosperar. Florence olhou para ela com compaixão profunda. Então disse algo que mudaria a vida de centenas de pessoas naquela sala. E nas décadas seguintes. O sal não é superstição. É ciência espiritual milenar. Quando você entender o que vou revelar agora sobre o sal, nunca mais sairá de casa desprotegida. E sua manifestação vai acelerar de forma que você nem imagina. O que Florence revelou naquele dia ficou guardado em cadernos de anotações por quase um século. Apenas seus alunos mais próximos conheciam o ritual completo. Mas os resultados eram inegáveis. 47 pessoas que Florence ensinou pessoalmente o método do sal entre 1927 e 1938 foram documentadas. 42 manifestaram blindagem espiritual imediata e desbloqueio financeiro em menos de 21 dias. Uma taxa de sucesso de 89%. Você está prestes a descobrir exatamente o que Florence fazia com aquele sal. Como ela o abençoava, quando carregava, como usava para blindar sua energia contra a inveja, olho gordo e bloqueios invisíveis. E principalmente, como o sal se tornou a arma secreta de Florence para manter a circulação da abundância fluindo sem interrupção durante toda a sua vida. Mas antes de revelar o ritual completo, você precisa entender algo que 99% das pessoas que usam sal para proteção não sabem. E esse erro pode estar bloqueando sua vida financeira agora mesmo. A primeira vez que Florence usou sal conscientemente foi em março de 1919. Ela estava passando pela pior dificuldade financeira da vida. As dívidas somavam quase $3.000. Naquela época, uma fortuna impossível. Seus decretos pareciam não funcionar mais. Ela falava as palavras de poder, visualizava, agradecia antecipadamente. Nada chegava. Pior. As coisas pioravam. Foi então que ela recebeu a visita de uma senhora idosa chamada Raquel, descendente de judeus espanhóis. Raquel trazia consigo conhecimentos ancestrais sobre leis espirituais que Florence nunca havia estudado. Durante 3 horas, sentadas na pequena sala de estar, Raquel revelou algo que Florence anotou em seu diário naquela mesma noite. O sal é mencionado mais de 30 vezes na Bíblia. Não por acaso. Sal representa 3 coisas no reino espiritual: preservação, purificação, aliança. Quando você carrega sal abençoado, está declarando ao universo invisível que sua energia está sob proteção divina, que você está em aliança com as entidades divinas e que nenhuma força das trevas, nenhuma inveja, nenhum olho mau pode penetrar seu campo energético. Florence era cética quanto a rituais físicos. Ela sempre ensinou que a palavra falada era suficiente.
Mas Raquel insistiu. Florence, você está sendo atacada energeticamente. Alguém invejoso está enviando pragas contra você. Seus decretos estão funcionando. Mas a energia negativa está bloqueando as manifestações antes de chegarem até você. É como plantar sementes num terreiro onde alguém joga veneno toda noite. As sementes brotam, mas morrem antes de você ver. Aquilo fez sentido, imediato. Florence se lembrou de uma antiga aprendiz que havia se afastado com amargura meses antes. Uma mulher que sempre competia espiritualmente, que transformava tudo em disputa. Florence tinha decretado perdão, tinha soltado. Mas, e se a mulher não tivesse soltado? E se ela estivesse deliberadamente enviando energia destrutiva? Raquel ensinou Florence o ritual naquela noite. Sal marinho grosso, nunca refinado. Água corrente para lavar 3 vezes. Sol da manhã para energizar. E, principalmente, o decreto de consagração. Palavras específicas que transformavam o sal comum em sal de proteção espiritual. Florence fez tudo exatamente como Raquel ensinou. Colocou o sal num saquinho de linho branco e começou a carregar na sacola no dia seguinte. 7 dias depois, a ex-aluna apareceu sem avisar. Entrou no consultório de Florence com o rosto transtornado. Disse que não conseguia mais dormir. E uma voz interior não parava de dizer para pedir perdão a Florence. Chorou por 20 minutos. Confessou que havia estado enviando pensamentos de fracasso e ruína, que desejava ver Florence quebrada porque sentia inveja da prosperidade dela. Florence a perdoou completamente naquele momento. A mulher foi embora em paz. 3 dias depois, 10 dias após Florence começar a carregar o sal, ela recebeu um vale inesperado de $800. 2 semanas depois, um contrato de $1.500. Em 45 dias, as $3.000 de dívida estavam quitadas. E Florence nunca mais saiu de casa sem sal na sacola. Você pode estar pensando que foi coincidência, que o sal não teve nada a ver com isso. Mas espere só até você ouvir o que aconteceu com Doroteia em 1928. Doroteia era uma das alunas mais dedicadas de Florence. Aplicava todos os decretos. Tinha fé inabalável. Mas sua vida financeira era um sufoco constante. Ela ganhava bem como instrutora de teclado. Mas o dinheiro simplesmente evaporava. Sempre havia um imprevisto, um gasto inesperado, um boleto que ela jurava ter pago, mas aparecia novamente. Florence observou Doroteia por meses. Seus decretos eram perfeitos. Sua vibração estava alta. Não havia bloqueio interno óbvio. Foi então que Florence percebeu algo estranho. Toda vez que Doroteia manifestava dinheiro, ela contava para Amana. E toda vez, logo depois de contar, algo acontecia e o dinheiro desaparecia. Florence chamou Doroteia para uma conversa particular. Perguntou sobre a irmã. Doroteia suspirou fundo. Minha irmã sempre teve inveja de mim desde criança. Ela diz que me ama. Mas toda vez que algo bom acontece comigo, ela fica estranha, faz alfinetadas. Diz que eu tenho sorte e ela não. Que Deus me ama mais do que a ela. Florence então fez uma pergunta direta. Sua irmã sabe quando você recebe dinheiro? Doroteia confirmou. Eu sempre conto para ela. Somos irmãs. Não devo ter segredos. Florence balançou a cabeça gentilmente. Querida, discrição e cuidado são coisas diferentes. Você está plantando suas sementes num campo, onde sua mana, consciente ou inconscientemente, está enviando energias pesadas, energias de bloqueio. Eunice chorou. Mas, o que eu faço? Não posso me afastar da minha irmã. Florence, então, entregou a Eunice uma sacolinha de linho branco.
ensinou o ritual do sal grosso abençoado e deu uma instrução adicional. A partir de hoje, pare de contar para sua irmã sobre suas conquistas. Quando algo bom acontecer, agradeça em silêncio. Deixe sua irmã descobrir sozinha, só quando já estiver concretizado e irreversível. E carregue esse sal grosso abençoado todos os dias. Eunice fez exatamente isso. No primeiro mês, manifestou $450 a mais. Não contou para a irmã. Pela primeira vez em anos, o dinheiro ficou. Não houve imprevistos. Não houve gastos inesperados. Em 3 meses, Eunice havia economizado $1.200. Sua vida financeira se estabilizou completamente. A irmã, eventualmente, percebeu que Eunice estava prosperando. Ficou ainda mais amarga, mas não podia mais fazer nada. O sal grosso abençoado estava blindando a energia de Eunice. Calma, porque a parte mais poderosa vem agora. O que Florence descobriu sobre quem pode e quem não pode usar sal grosso abençoado. Tem um detalhe que Florence repetia sempre para suas alunas. E esse detalhe é a diferença entre o sal grosso abençoado funcionar ou não funcionar. O sal grosso abençoado não protege quem tem intenções impuras. Se você está usando orações para prejudicar outros, para competir, para tirar o que não é seu, o sal grosso abençoado vai se voltar contra você. Ele amplifica a sua intenção. Se sua intenção é pura, ele protege e multiplica. Se sua intenção é suja, ele expõe e destrói. Florence contou a história de um homem chamado Ricardo, que a procurou em 1930. Ricardo tinha ouvido falar do ritual do sal grosso abençoado. Queria blindagem espiritual porque estava processando um sócio. Dizia que o sócio havia roubado dele, Florence, com sua intuição afiada. Percebeu que havia mais na história. Ela perguntou. Ricardo hesitou, então admitiu. Na verdade, nós dois tínhamos um acordo. Eu quebrei primeiro, porque achei uma oportunidade melhor. Agora ele está me processando. Eu quero blindagem espiritual para ganhar o processo. Florence recusou ensinar o ritual para Ricardo. Disse a ele que o sal grosso abençoado não serviria para proteger injustiça, que ele deveria primeiro fazer as pazes com o sócio, devolver o que havia tomado. Só então buscar blindagem espiritual. Ricardo ficou furioso. Saiu do consultório batendo a porta. 2 semanas depois, conseguiu o ritual com outra pessoa. Fez tudo errado. E 3 dias depois de começar a carregar o sal grosso abençoado, perdeu o processo, a empresa, e ainda foi exposto publicamente como trapaceiro. O sal grosso abençoado funciona para quem está em aliança com a verdade, para quem clama por uma vida financeira honesta, para quem quer proteção contra ataques injustos. Mas ele não é ferramenta de magia negra. Florence era clara quanto a isso. Se você quer usar o sal grosso abençoado, primeiro limpe suas intenções. Perdoe seus inimigos. Cancele qualquer desejo de vingança ou competição. Então, e só então, abençoe o sal grosso. Agora você vai aprender o ritual exato que Florence usava. Cada passo, cada palavra, cada detalhe. O ritual completo do sal grosso abençoado de Florence Scovel Shinn tem 7 passos. 7. Não por acaso. O número da completude espiritual. Se você pular um passo, a blindagem espiritual fica incompleta. Se fizer fora de ordem, a energia fica confusa. Faça exatamente como vou revelar. Passo 1. Escolha o sal certo. Florence sempre usava sal marinho grosso, nunca sal refinado de cozinha. O sal marinho contém minerais
e energia do oceano. Sal refinado é sal morto. Você pode encontrar sal marinho grosso em lojas de produtos naturais. Não precisa ser caro. Precisa ser natural e grosso. Passo 2. Lave o sal grosso 3 vezes em água corrente. Isso pode parecer estranho porque sal grosso se dissolve em água. Mas você não vai dissolver todo o sal grosso. Coloque o sal grosso numa peneira fina. Passe água corrente por cima 3 vezes enquanto você clama. Esta água leva embora toda a energia negativa que este sal possa ter absorvido. Eu purifico este sal para o uso sagrado. Passo 3. Seque o sal grosso ao sol da manhã. Coloque o sal grosso lavado num prato branco. Deixe no sol entre 6 e 9 da manhã. O sol da manhã carrega energia de renovação. Sol da tarde carrega energia de fechamento. Para a blindagem espiritual, você quer renovação. Florence deixava sempre por exatamente 3 horas. Se não houver sol, deixe perto de uma janela durante 3 manhãs seguidas. Passo 4. Abençoe o sal grosso com o decreto de proteção. Este é o passo mais importante. Segure o sal grosso seco entre suas 2 mãos. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Então, diga em voz alta, com emoção e autoridade: eu consagro este sal grosso em nome da luz divina. Que ele seja escudo contra toda inveja, todo olho gordo, toda energia destrutiva enviada consciente ou inconscientemente contra mim. Que ele preserve minha energia pura. Que ele purifique meu campo áurico. Que ele cele minha aliança com as entidades divinas da prosperidade. Está consumado. Passo 5. Coloque o sal grosso num saquinho de pano natural. Florence usava linho branco. Você pode usar algodão branco ou cru. Nunca plástico. Nunca sintético. O tecido natural permite que o sal grosso respire e continue ativo energeticamente. Coloque uma quantidade que caiba confortavelmente na sua sacola ou bolso. Florence carregava cerca de 2 colheres de sopa. Passo 6. Carregue o sal grosso abençoado com você todos os dias, na sacola, no bolso, no carro. O importante é que esteja sempre no seu campo energético. Florence dizia que o sal grosso abençoado cria um campo de proteção de aproximadamente 3 metros ao seu redor. Enquanto você estiver a 3 metros do sal grosso abençoado, está protegida. Passo 7. Renove o sal grosso abençoado a cada lua nova. Mesmo com toda a blindagem espiritual, o sal grosso abençoado absorve energia negativa que é enviada contra você. Florence trocava o sal grosso abençoado a cada lua nova. Descartava o sal grosso abençoado, usado jogando em água corrente ou enterrando no terreiro. Nunca no lixo comum. Então repetia todo o ritual com sal grosso, abençoado novo. 3 pessoas que estão vendo isso agora vão fazer o ritual nas próximas 24 horas e vão sentir a diferença imediatamente. Sua energia vai ficar mais leve. Ataques espirituais vão parar. E o dinheiro vai começar a fluir sem os bloqueios misteriosos que você vinha sentindo. Mas tem mais. Tem uma técnica avançada que Florence ensinava para situações de imprevisto espiritual. Quando você sente que está sendo vítima de energias negativas pesadas. Quando a inveja é óbvia e intensa. Quando você precisa de proteção máxima, imediata. É o que Florence chamava de o círculo de sal grosso abençoado do decreto. Você vai precisar de sal grosso suficiente para fazer um círculo no chão. Pode ser na sala, no quarto, onde você tiver privacidade. Faça um círculo grande o suficiente para você ficar de pé dentro. Florence fazia círculos de aproximadamente 1,5 metro de diâmetro. Entre no círculo, fique de pé no centro, feche os olhos e clame em voz alta 7 vezes.
Eu estou cercada pela proteção divina. Nenhuma energia negativa pode penetrar este círculo sagrado. Toda inveja volta para quem enviou, multiplicada em bênçãos. Eu estou blindada. Minha prosperidade está selada. Está consumado. Florence Scovel Shinn fez esse ritual apenas 5 vezes em toda a sua vida. Todas as 5 vezes foram em momentos de ataque espiritual severo. E todas as 5 vezes dentro de 3 dias. O ataque cessou completamente e uma manifestação financeira grande chegou. Uma vez foram $2.000. Outra vez foi um contrato de 5.000. O círculo de sal grosso abençoado não é para uso diário, é para emergências espirituais. Em 1932, Regina fez o círculo de sal grosso abençoado. Ela estava sendo vítima de energias negativas por uma vizinha que praticava feitiçaria abertamente. A vizinha tinha inveja, porque o marido de Regina prosperava, enquanto o dela estava desempregado. Regina começou a ter pesadelos todas as noites. Acordava exausta. Seu dinheiro começou a desaparecer misteriosamente. Florence ensinou a Regina o círculo de sal grosso abençoado. Regina fez numa terça-feira à noite. Na quarta de manhã, acordou renovada, pela primeira vez em semanas. Na quinta, a vizinha bateu na porta pedindo desculpas. Disse que havia feito coisas terríveis espiritualmente e que não conseguia mais viver com a culpa. Na sexta, o marido de Regina recebeu uma promoção com aumento de 60%. O círculo de sal grosso abençoado quebra ataques, mas só funciona se você fizer com fé absoluta. Se fizer com dúvida, cria uma porta para o ataque penetrar ainda mais fundo. Por isso, Florence não ensinava para qualquer um, só para aprendizes que ela sabia que tinham fé desenvolvida. Você quer saber algo que vai mudar completamente sua forma de ver blindagem espiritual? Florence descobriu que existem 3 tipos de pessoas que atacam energeticamente. E cada tipo exige uma abordagem diferente com o sal grosso abençoado. O primeiro tipo é o invejoso inconsciente. Essa pessoa não sabe que está atacando você. Ela simplesmente sente inveja quando vê sua prosperidade. E essa inveja, mesmo sem intenção maliciosa, cria uma energia destrutiva que impede suas manifestações. É a tia que sempre manda alfinetadas sobre seu sucesso. O colega de trabalho que nunca se alegra com suas conquistas. O amigo de infância que mudou depois que você prosperou. Para esse tipo, o sal grosso abençoado na sacola é suficiente. A blindagem passiva funciona. Você não precisa fazer nada além de carregar o sal grosso abençoado. A energia deles é fraca, porque não tem intenção. É só inveja emocional. O sal grosso abençoado bloqueia automaticamente. O segundo tipo é o invejoso consciente. Essa pessoa sabe que sente inveja e cultiva essa inveja deliberadamente. Ela pensa em você fracassando, fala mal de você para outros, torce contra seu sucesso. Pode ser um ex-parceiro amargurado, um familiar competitivo, alguém que você superou e que não aceita sua vitória. Para esse tipo, você precisa do sal grosso abençoado na sacola, mais um decreto diário. Florence ensinava esse decreto. Toda energia negativa que o José envia contra mim volta para ele transformada em luz. Eu estou protegida. Ele está livre. Está consumado. Substitua o José pelo nome da pessoa. Faça isso uma vez por dia, durante 7 dias. No 7º dia, a pessoa vai parar de atacar ou vai sair da sua vida. O terceiro tipo é o praticante de magia negra. Essa pessoa usa rituais, feitiços,
trabalhos espirituais deliberadamente contra você. Ela quer te destruir, quer ver você na miséria, contrata outras pessoas. Ou faz ela mesma trabalhos das trevas. É o tipo mais raro, mas o mais perigoso. Para esse tipo, você precisa do círculo de sal grosso abençoado, mais um decreto de guerra espiritual. Florence só ensinou esse decreto para 3 pessoas em toda a sua vida. E só porque estavam sob ataque severo de praticantes das trevas. O decreto é poderoso. Toda a força das trevas enviada contra mim é desintegrada pela luz divina. Eu convoco a blindagem das entidades divinas. Eu selo minha vida com a proteção de Deus. Nenhum feitiço, nenhum trabalho, nenhuma magia negra tem poder sobre mim. Está mais do que consumado. Em 1935, Antônia usou esse decreto. Uma mulher havia feito um trabalho pesado contra ela, porque queria roubar seu marido. Antônia começou a adoecer sem explicação médica. Emagrecia sem parar. Tinha dores inexplicáveis. Florence identificou imediatamente. Ataque de magia negra. Ensinou a Antônia o círculo de sal grosso abençoado e o decreto de guerra espiritual. Antônia fez o ritual numa sexta-feira à noite de lua nova. Repetiu o decreto 7 vezes dentro do círculo. Na manhã de sábado, acordou com energia, que não sentia há meses. No domingo, a mulher que havia feito o trabalho apareceu na igreja que Antônia frequentava. Caiu desmaiada durante o culto. Quando acordou, estava confessa. Disse na frente de todos que havia contratado uma feiticeira para destruir Antônia. Pediu perdão chorando. Antônia perdoou. A mulher se converteu e nunca mais mexeu com feitiçaria. Essa é a diferença entre blindagem espiritual verdadeira e superstição vazia. Florence não ensinava simpatias. Ela ensinava guerra espiritual, baseada em princípios bíblicos e leis universais. O sal grosso abençoado não é mágico. O sal grosso abençoado é um condutor. Ele conduz sua intenção decretada para o campo energético ao seu redor. Quando você consagra o sal grosso abençoado com fé e autoridade, está criando um escudo invisível, mas real. Mas tem um segredo que Florence guardou por anos e que só revelou em seu último livro. O sal grosso abençoado funciona 10 vezes mais forte quando combinado com uma outra substância. E essa substância você tem em casa agora mesmo: água. Florence descobriu em 1933. E água com sal grosso abençoado criava uma blindagem líquida ainda mais poderosa. Ela chamava de a água do escudo. O ritual é simples, mas potente. Você vai precisar de um copo de vidro, nunca plástico. Encha com água filtrada. Adicione 3 pitadas do sal grosso abençoado. Mexa 3 vezes no sentido horário, com o dedo indicador da mão direita. Enquanto mexe, decrete: esta água é escudo líquido. Quando eu beber, meu corpo inteiro se torna templo protegido. Nenhuma energia negativa penetra minhas células. Eu sou fortaleza divina. Está consumado. Beba a água inteira de uma vez. Florence fazia isso toda segunda-feira de manhã. Dizia que a semana inteira ficava blindada. Seus aprendizes que adotaram esse ritual reportaram diminuição de 90% em ataques energéticos, menos pesadelos, menos doenças misteriosas, menos dificuldades financeiras inexplicáveis. Em 1936, o Rodrigo começou a beber a água do escudo. Ele era empresário e sentia que concorrentes estavam fazendo trabalhos contra ele. Seus negócios haviam estagnado, sem razão aparente. Funcionários leais começaram a sair.
Contratos caíam na última hora. Florence o ensinou a água do escudo, na primeira segunda-feira. O Rodrigo bebeu a água consagrada, na terça. Um funcionário que havia pedido demissão voltou dizendo que havia mudado de ideia. Na quarta, um contrato que estava travado há meses foi assinado. Na sexta, um concorrente que sempre o atacava apareceu pedindo para fazer parceria em 3 meses. Os negócios de Tiago tinham triplicado. Ele nunca mais parou de beber a água do escudo. Você está recebendo agora ensinamentos que foram mantidos em segredo por quase um século. Florence não escreveu sobre o sal em seus livros principais, porque sabia que a maioria das pessoas não estava pronta, que iriam zombar ou usar errado. Mas ela deixou registros em cadernos de anotações e cartas para aprendizes próximas. E esses registros mostram que o sal era uma das ferramentas mais poderosas de Florence. Se essa revelação sobre o sal tocou você profundamente, se você sente que finalmente entendeu por que seus decretos não manifestam como deveriam, se você reconhece que pode estar sendo vítima de energias negativas, então honre esse conhecimento. O Super Tanks ali embaixo não é só um botão. É você ativando a lei da circulação que Florence tanto ensinou. Quando você investe em conhecimento espiritual verdadeiro, o universo multiplica esse investimento de volta para você. Cada vez que você contribui para manter esse canal, revelando os segredos de Florence, você está decretando que valoriza a sabedoria espiritual. E o que você valoriza, multiplica em sua vida. Não deixe esse conhecimento morrer com você. Contribua, circule. E observe como a abundância circula de volta. Agora, a parte final. O que Florence fez com o sal nos últimos dias de vida. E a mensagem que ela deixou sobre blindagem espiritual para as gerações futuras. Florence Scovel Shinn morreu em 1940. Mas ela não morreu de repente. Ela sabia que estava partindo. Nos últimos 3 meses de vida, ela chamou suas aprendizes mais próximas, uma por uma, e para cada uma, entregou uma sacolinha de sal. Não era sal comum. Era o sal que ela havia carregado na sacola durante os últimos 20 anos. Sal que havia absorvido décadas de blindagem espiritual. Sal que havia sido abençoado por Florence pessoalmente centenas de vezes. Uma dessas aprendizes era Camila. Florence a chamou 2 semanas antes de partir. Camila entrou no quarto onde Florence descansava. Mesmo fraca, Florence tinha aquele brilho nos olhos. Ela estendeu a sacolinha de linho branco. Camila, esse sal me protegeu por 20 anos. Agora ele vai proteger você. Mas quero que você me prometa algo. Quando você sentir que é a hora, passe esse sal para alguém que precisa. Não é para guardar como relíquia. É para usar, para proteger, para libertar. Camila pegou a sacolinha chorando. Carregou por 15 anos. Em 1955, ela conheceu uma jovem chamada Beatriz, que estava sendo vítima de energias negativas de forma severa. Camila deu o sal de Florence para Beatriz e ensinou todo o ritual. Beatriz se protegeu, prosperou e anos depois, passou o sal adiante para outra pessoa que precisava. Esse sal de Florence pode estar circulando até hoje, passando de mão em mão, protegendo, libertando, multiplicando abundância. Porque o sal não envelhece. Ele não perde poder. Quando abençoado corretamente, ele permanece ativo por gerações. Você não precisa do sal de Florence para ter blindagem espiritual. Você pode abençoar seu próprio sal, mas a história ensina algo profundo. Blindagem espiritual não é algo que você conquista uma vez e pronto. É algo que você cultiva, renova,
passa adiante. Florence não guardou o sal só para ela. Ela ensinou, compartilhou e pediu que suas aprendizes fizessem o mesmo. O último decreto que Florence fez em vida envolvia sal, na manhã em que partiu. Ela pediu que trouxessem sal grosso e água, mesmo fraca. Ela abençoou o sal uma última vez. Bebeu a água do escudo e disse para as pessoas ao redor: estou protegida até o último suspiro, e do outro lado do véu, continuarei protegida. A morte não é o fim, é um portal, e eu atravesso esse portal blindada pela luz. Ela fechou os olhos e partiu em paz absoluta, sem medo, sem dor, protegida até o fim. Essa é a herança que Florence deixou sobre o sal. Não é superstição, não é medo. É sabedoria prática, é ferramenta espiritual, é aliança com a luz. Use o sal, ensine sobre o sal e proteja sua energia e sua vida financeira como Florence ensinou. Agora vem a parte prática. Você vai fazer o ritual nas próximas 24 horas. Não deixe para depois. Conhecimento espiritual que não é aplicado vira peso, vira dúvida, vira arrependimento. Aplique hoje. Saia agora e compre sal grosso. Siga os 7 passos, exatamente. Abençoe com fé e carregue com você a partir de amanhã. Nos primeiros 3 dias, você pode sentir coisas estranhas. Algumas pessoas reportam sonhos intensos, outras sentem tontura leve. É normal. É o sal limpando ataques antigos que estavam grudados na sua energia. Depois do 3º dia, você vai sentir leveza, clareza e, principalmente, seus decretos vão começar a manifestar sem os impedimentos misteriosos que você vinha enfrentando. Se você tiver pesadelos na primeira semana, não se assuste. É sinal de que o sal está funcionando. Está expulsando energias negativas que estavam escondidas. Continue carregando. No 7º dia, os pesadelos param e você acorda com uma paz que não sentia há anos. Algumas pessoas perguntam: e se eu esquecer o sal em casa um dia? Acontece alguma coisa ruim? Não. O sal não é amuleto de dependência. É ferramenta de suporte. Se esquecer um dia, não tem problema. Mas tente não esquecer nos primeiros 21 dias, porque é nesse período que a blindagem está se estabelecendo no seu campo energético. Depois de 21 dias carregando o sal, você pode começar a sentir intuitivamente quando precisa renovar. Algumas pessoas renovam a cada lua nova como Florence. Outras sentem que o sal pede renovação antes. Confie na sua intuição. Quando sentir que o sal está pesado energeticamente, é hora de renovar. E lembre-se, nunca jogue o sal usado no lixo. Sempre em água corrente ou enterrado na terra. O sal absorveu energia negativa. Se você jogar no lixo, essa energia fica circulando poluindo. Devolver para a água ou terra transmuta a energia negativa em neutra. Agora eu quero saber de você. Você vai fazer o ritual do sal nas próximas 24 horas? Ou vai ser daqueles que assistem, acham interessante, mas não aplicam? Comenta aqui embaixo. Sal se você vai fazer o ritual. Cético se ainda não acredita. Esse decreto público ativa forças espirituais. Quando você declara publicamente que vai proteger sua energia, o universo testemunha e te apoia 3 vezes mais forte. Vamos criar um exército de pessoas protegidas. Pessoas que não deixam a inveja impedir sua vida financeira de prosperar. Pessoas que carregam sal na sacola como Florence. Pessoas que entendem que blindagem espiritual não é medo, é sabedoria. E se você já usa sal para proteção, conta aqui embaixo quanto tempo faz. E se já sentiu diferença. Suas histórias inspiram outros a começarem. Transformam céticos em praticantes
e fortalecem a corrente de blindagem espiritual que Florence iniciou há mais de um século. O sal está esperando por você. A proteção está disponível. A prosperidade desbloqueada. Está a apenas 7 passos de distância. Comece hoje mesmo e nunca mais saia de casa sem a devida blindagem espiritual. Exatamente como Florence Scovel Shinn nos ensinou. Afinal, a proteção é o primeiro passo para atrair a abundância e manter as energias negativas bem longe. Lembre-se, a fé é o seu escudo e a oração, a sua espada. Use-as com sabedoria e veja a sua vida se transformar de maneira inacreditável.